Olá, meus alunos. Estamos de volta com as nossas aulas de revisão dos conteúdos mais essenciais vistos desde o primeiro semestre. Nós estamos agora finalizando nossa revisão em sua última parte, dedicando à geometria espacial, que nós vimos no segundo período. Nela, nós iremos revisar sobre o cilindro, o cone e a esfera, que são os sólidos de revolução ou corpos redondos. Assim também como calcular a área de suas superfícies e o seu volume. E também iremos revisar um pouco sobre as correspondências entre as unidades de volume e capacidade. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos aqui relembrar aquele nosso resumo sobre os corpos redondos, né? Que eu coloquei uma tabela para vocês que fala sobre os seus elementos, como calcular suas áreas e seus volumes, tá certo? Então, vamos aqui lembrar. Nessa tabela eu coloquei os sólidos, né, que são eles, o cilindro, o cone e a esfera. E em seguida eu fui anotando as suas medidas mais importantes e os seus elementos que vocês precisam reconhecer, tá certo? Então aqui, para o cilindro, né, que tem este formato bem característico nosso. O cilindro, eu preciso conhecer o seu diâmetro, o seu raio e a sua altura. Observe, diâmetro, raio é a metade dele e a altura vai de uma base até a outra, tá certo? Lembrando que o cilindro tem duas bases e uma superfície lateral, que é o que nós vamos ver agora, né? Como calcular as áreas de superfície de um cilindro. No cilindro, a sua lateral, quando eu desenrolo ele, se transforma num retângulo, tá certo? Que é dado por essa expressão. 2 vezes π, vezes o raio, que vem da circunferência, vezes a altura, tá certo? Feito isso, eu encontro a sua área lateral. Para encontrar a área das suas bases, bases por quê? Porque são duas bases que o cilindro possui, tá certo? Como as bases são circulares, as suas áreas serão o dobro, né, de π vezes r ao quadrado, tá certo? E para você encontrar a área total, você pode somar essas duas depois que você encontrar, né? Ou você pode ir direto com essa expressão, tá certo? 2π vezes r vezes a soma da altura mais o raio, tá bom? Aí observe, pessoal, que quando eu tiver parênteses, eu tenho que resolver o que tem entre parênteses primeiro. E as multiplicações eu continuo na sequência, tá certo? E se tiver potência, primeiro resolvo as potências. Aí vamos agora falar sobre o seu volume. O volume do cilindro é dado por a área da base vezes a altura. No caso, a área da base é um círculo, então fica raio ao quadrado vezes π vezes a sua altura, tá certo? Agora sobre o cone, que tem este formato. Lembrando que o cone tem um vértice e apenas uma base, diferente do cilindro, certo? No cone, as medidas importantes são o diâmetro, que está aqui, na sua base, o raio, que é a metade do diâmetro, tá? Ele está aqui no centro, vai até a borda do cone, a sua altura, que sai do centro da base até o seu vértice, e a sua geratriz. Quem é a geratriz? É o segmento que sai do vértice até qualquer extremidade da base, tá certo? Aqui eu vou ter infinitas geratrizes, mas todas elas no cone reto têm a mesma medida, tá certo? Em alguns casos, as questões não vão trazer o valor da geratriz, mas você pode encontrar através dessa expressão. G ao quadrado é igual a h ao quadrado, que é a altura, mais o raio ao quadrado. Tranquilo? Então, se não vier um dos três, você pode substituir aqui e encontrar. Mas lembra, tá certo? G ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. E por fim, vamos agora para as suas superfícies. No cone, se você desmontar, você vai ter uma base circular e a sua lateral ela vai ser um setor circular, que no caso você pode encontrar através da expressão. A lateral do cone vai ser igual a π vezes o raio vezes a geratriz. Agora, a sua base, como eu falei que era apenas um ciclo, é só apenas π vezes raio ao quadrado. E se você quiser achar a total, você vai somar as duas, tá certo?
ou você pode simplificar com essa expressão aqui. A área total também pode ser encontrada como π vezes o raio vezes a soma do raio com a geratriz, tá certo? Um detalhe muito importante, muitos de vocês acabaram errando aquela questão sobre o adesivo do cone, porque quando você vai colocar um adesivo, pessoal, num cone, né, aqueles que vocês veem nas fiscalizações, né, ele só tem apenas a parte lateral. A base não é revestida, porque fica no chão, né? Portanto, as pessoas que calcularam a área total erraram por isso, porque era apenas a lateral que é revestida em um cone daqueles que são colocados nessas fiscalizações, tá certo? Então, adiante. Por fim, o volume. Como é que encontra o volume do cone? É a mesma coisa do cilindro, só que dividido por 3. No caso, o volume do cone vai ser raio ao quadrado vezes π vezes a altura dividido por 3, tá certo? Porque ele tem uma relação com as pirâmides, tá bom? Por fim, pessoal, a esfera, que é o mais simples de todos. Por que é o mais simples? Você trabalha com duas medidas, que é o diâmetro, né, que vai de um polo até o outro, e o raio, que vai do centro da esfera até uma de suas bordas, que também é a metade do diâmetro, tá certo? E na esfera, eu só vou trabalhar com a superfície esférica, né, que é dada pela expressão 4π vezes r ao quadrado. Apenas com o raio você consegue encontrar a superfície da esfera. Se a questão der o diâmetro, você divide por 2, acha o raio e substitui, certo? Da mesma forma, o volume dela, que é 4π vezes raio ao cubo dividido por 3, tá certo? Aí vamos lembrar aqui, pessoal, um detalhe muito importante. O raio é sempre a metade do diâmetro, porque algumas questões não vão trazer o raio. Se trouxer o diâmetro, divide por 2 que você acha o raio. E o valor de π é sempre utilizado como 3,14 aproximação, certo? Algumas questões vão dizer que ele também pode ser igual a 3. Onde é que eu vou saber isso? Observando o enunciado, tá certo? Vá de acordo com o que a questão informa para vocês. Pronto. Então, de corpos redondos, basta você observar essa tabela, anotar, ficar revisando, que você consegue resolver as questões de maneira bem simples, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a conversão de volume e capacidade. Bom, para fazer isso, nós temos um diagrama que é bem simples de você utilizar. Como assim? Pronto. Nós temos aqui, de um lado, as medidas de volume e aqui as de capacidade, tá? Geralmente trabalha-se com líquidos ou gases, tá certo? Nesse caso, quando você está vendo aqui essas setas azuis, ela quer dizer que elas são correspondentes iguais, tá certo? Por exemplo, o decímetro é igual a litro, o centímetro, ou melhor, o metro cúbico é igual ao quilolitro, que é 1000 vezes o litro, e o centímetro cúbico também é igual ao mililitro, ou ml, né, como vocês conhecem. Só que se você vai ou subir de uma unidade ou descer, você multiplica ou divide, tá? Então, se você sobe, você divide por 1000 entre cada um desses blocos, e se você desce, você multiplica por 1000 entre cada um dos blocos. Entre cada um, por quê? Porque se você quer passar entre dois, você vai ter que fazer isso 2 vezes, tá certo? Aí vamos ver aqui um exemplo. Transformar 250 milhões de litros em metros cúbicos, tá certo? Como é que eu faço isso? Pronto. Eu estou em metro cúbico. Eu quero chegar em... Melhor, eu estou em litro. Eu quero chegar em metro cúbico. Então o caminho é esse, ó. Eu vou para decímetro e depois divido por 1000. Ou seja, basta eu dividir isso aqui por 1000. Que no caso, se eu cortar 3 zeros, dá 250 mil metros cúbicos, tá certo? Então, é só você seguir as setas. Vamos ver aqui outros 3 exemplos. Quero 2,5 metros cúbicos em litros. Aí vamos lá. Eu estou aqui em metro cúbico, quero ir para litro. Eu passo pelo quilolitro, porque são iguais.
Aí eu vou descer. Se eu desço, eu estou multiplicando por 1.000. Então, eu vou multiplicar 2,5 por 1.000, que no caso vai dar 2.500 litros. Tá certo? Vamos para o próximo. 3,2 litros em centímetro cúbico. Olha, eu estou aqui em litro e eu quero ir para centímetro cúbico. Se eu for ter que vir para cá, eu tenho que descer primeiro, para o ml. Aí, se eu desço para o ml, eu multiplico por 1.000. Então, eu vou pegar 3,2 e multiplicar por 1.000, que vai dar 3.200 ml. De ml, eu passo para centímetro cúbico sem fazer nenhuma transformação. Portanto, o volume vai ser 3.200 centímetros cúbicos, certo? E o último aqui, 42.000 ml em metros cúbicos. Olha, estou aqui no ml e quero subir para cá. Tem um caminhozinho. Então, vamos lá. Eu vou pegar meus 42.000 ml e vou direto para centímetro cúbico, que são iguais, certo? Como eu vou ter que subir aqui para o decímetro primeiro, eu vou ter que dividir por 1.000. Então, eu vou dividir 42.000 por 1.000, que vai dar 42. Então, eu cheguei em 42 decímetros cúbicos. Mas eu quero chegar em metros cúbicos. Então, eu vou subir mais um ainda. Se eu for subir, eu tenho que dividir por 1.000 de novo. Então, vai ficar 42 dividido por 1.000. A vírgula volta duas casas, mais uma, no caso 3, ficando 0,042 metros cúbicos, porque eu dividi por 1.000 novamente. Então, finalizei aqui a minha conversão. Pessoal, vendo assim é difícil, mas sigam as setas, tá? Anote isso aqui no caderno e tente fazer pausadamente, tá bom? Então, eu deixei aqui no vídeo, né, e também no material em PDF, esses exemplos para que vocês possam revisar um pouco o cálculo de cada uma dessas medidas, né, tanto de área quanto de volume dos sólidos dos corpos redondos, tá certo? Fiquem atentos, né, aos enunciados, às medidas, se está dando o raio ou se está dando o diâmetro. Em cones, a geratriz sempre é importante você calcular primeiro, tá certo? Para poder encontrar as demais medidas de área e volume, tá certo? Se a questão tiver opções com π, não precisa multiplicar por 3,14, caso sim, multiplica também, tá certo? E na esfera, mesma coisa. Observa se a questão deu o diâmetro ou o raio, para que você possa, no caso, se for o diâmetro, dividir por 2, tá certo? E, claro, viu questão de transformação de unidades? Usa o diagrama, para que vocês possam ficar atentos às transformações e às relações entre as medidas, tá certo? Então, muito cuidado nisso. Fiquem atentos, revisem essas questões, né, que eu passei para vocês e mantenham a rotina e bons estudos sempre, tá bom? Então, continuem com o nosso foco para que vocês possam se dar bem nas questões diagnósticas e também na atividade de recuperação. Valeu, pessoal, e até a próxima!